Olá pessoal, tudo bem? Sejam aí muito bem-vindos ao nosso 7º dia da nossa jornada de emagrecimento e saúde na medida. Hoje a Nutri prometeu vir conversar aqui com vocês, porque são muitos os questionamentos, muitas dúvidas em relação ao jejum intermitente, né? As pessoas perguntando já em relação a isso, tá super em alta. O que é o jejum intermitente, né? Quem pode fazer, para que serve, se é recomendado, se não é, e os cuidados necessários para essa prática. Então, o jejum intermitente é uma estratégia que visa, assim, o emagrecimento, né? Mas ele traz outros benefícios agregados que a gente vai estar trazendo aqui para vocês. E ele, na verdade, nada mais é que alternar períodos em que você alimenta, né? Que você come, e períodos que você não come, né? Então, assim, por isso que a pessoa acaba, de fato, emagrecendo. Então, você abre momentos que você vai comer e você acaba tendo mais controle do que você come. Então, por isso ele é excelente para essa estratégia de emagrecimento que a gente vai estar colocando aqui para vocês. Quem são as pessoas que não são recomendados, né? Para quem o jejum intermitente não é recomendado, não é adequado? Para as gestantes, né? Porque tem uma necessidade, uma demanda de nutrientes diferenciada. Para crianças, né? A criança, ela também tem as suas fases de desenvolvimento, as suas necessidades, particularidades que precisam ser preservadas. Para idosos, né? Então, pessoas idosas também não são recomendados longos períodos em jejum. E para diabéticos, né? Por questões de controle glicêmico ali. Então, a gente tem que fazer um acompanhamento. Não pode, né? Então, assim, mesmo se a pessoa tenha um preparo, tenha informação, precisa de um monitoramento. Então, se ela for fazer, o recomendado é que esteja com suporte profissional para não ter problemas, né? E comprometer ainda mais a sua saúde. Então, a gente não recomenda. E também para pessoas leigas, né? Pessoas que não têm conhecimento de base, não têm informação, não têm orientação e simplesmente fica jejuando aí, achando que está fazendo correto e não está. Então, precisa também ter bastante conhecimento de causa, buscar orientação e auxílio profissional, né? E ter embasamento teórico para poder fazer com efetividade e com entendimento para que ele de fato funcione. Porque eu vou explicar aqui para vocês que por mais que seja um mecanismo simples, se você fizer de forma errada, você põe tudo a perder, tá? Então, como que a gente começa a fazer, né, essa prática do jejum? Por onde começa? Primeiramente, melhorando a densidade nutricional da dieta, da alimentação. Você só vai conseguir fazer longos períodos de jejum e, de fato, né, espaçar, porque se você vem de uma vida alimentar desregrada, comendo a 3, 4 horas, sente fome constante, e quanto mais tempo você se forçar no jejum, né, maior vai ser a sua ansiedade para comer, e quando você for comer, você vai comer errado, se não for uma coisa bem orientada. E aí você vai pôr tudo a perder. Então, o ideal, o recomendado é que você tenha um bom embasamento nutricional, né? Um aporte nutricional bem fundamentado, estabelecido nas suas refeições, que você tenha muita densidade de nutrientes, para que você coma de verdade, para que você abasteça o seu corpo de nutrientes, para que você fique saciada e saciado, de modo que você espace mais esses intervalos entre as refeições, né? Isso a gente já tem conversado nos vídeos anteriores, que à medida que você vai comendo melhor, você vai sentindo menos fome, porque você está estimulando menos a sua insulina, né? Então, você vai mantendo a insulina estável e automaticamente você vai espaçando os horários entre as refeições, porque você passa a não sentir fome simplesmente, né? Fica uma coisa mais controlada, você não fica escravo do teu relógio e da fome, né? Da sua necessidade de estar comendo a cada 3, 4 horas. À medida que você come bem, que você abastece bem a sua máquina, que você repõe bem os nutrientes, né? Você espaçando esses intervalos de horário, você controla mais a sua fome. Automaticamente, você passa a fazer um jejum sem nem se dar conta, né? Exemplo. Então, digamos que você vai iniciar, você já arrumou a tua refeição, já está se alimentando com mais densidade nutricional, já está fazendo menos refeições, né? Tendo menos pico de fome, e aí você vai jantar. Jantei, comi super bem, proteína, gorduras, legumes,
carboidratos de baixo índice glicêmico, né, que a gente diz, e ficou totalmente saciada, exatamente assim, tranquilo. Aí, o ideal é que você jante quanto mais cedo, melhor, né, pra não atrapalhar no sono, na digestão e tudo mais. Aí você já vai, digamos que você jante ali 8 horas da noite. 8, né? E vai dormir. Quando for dormir já é um período de jejum noturno, porque você não acorda à noite para comer, então tá dormindo. E você acorda pela manhã sem fome ainda, porque você está devidamente abastecido e alimentado. Ótimo. Então, a recomendação é não tomar o café da manhã, tomar cafezinho preto sem açúcar, tomar chá, tomar água, né? E comer somente quando você de fato sentir fome. Então, digamos que você vai sentir fome somente meio-dia. Então, olha o período que você fez jejum já automático e natural, sem forçar. E é isso que a gente coloca. É nada mais do que você respeitar a sua fome fisiológica. É comer somente quando tiver fome. Então, jejum é isso, é você respeitar o seu corpo, né? Sem sofrimento. Então, se você jantou 8 horas e aí depois você está almoçando somente, né? A próxima refeição, somente lá no almoço, automaticamente você acabou de fazer 14 horas de jejum. Entenderam? Aí, como que você vai abrir essa janela, que a gente fala de janela alimentar? Se você for lá agora e comer salgados, carboidratos refinados, massas, coisas assim, sem densidade nutricional, né? Com poucos nutrientes, com muito carboidrato que na sua corrente sanguínea vai virar açúcar, isso vai também se perder esse período longo de jejum que você fez. Porque você vai comer, né? Ele vai fazer um pico de insulina, você vai novamente retroalimentar aquela compulsão e aquela necessidade de estar comendo, porque você vai estar estimulando ali a insulina novamente no teu corpo. Então, assim, o que é o ideal? Depois de um longo período de jejum, como você fez né, de 14 horas, o ideal é que você coma de novo saladas, legumes, bastante proteína, bastante gordura boa, e que você coma novamente até você saciar, se sentir devidamente abastecido, né? Comer bastante comida de verdade e novamente você vai manter a sua insulina regulada. Vai ter uma estimulação, sim, mas mínima, né? Que não vai fazer esse pico. Então, mantendo novamente a sua insulina estável, você novamente vai ter condições de aguardar a próxima refeição. Provavelmente você vai sentir fome somente lá no período do jantar. Pode ser que no meio da tarde você sinta vontade de comer, né? Que algumas pessoas, se não estiver tão adaptada, nem é fome, mas aquela questão de vontade ainda de comer. Mas se você ainda dentro disso comer o que é proposto dentro dessa proposta alimentar que a gente já colocou aqui para vocês, novamente você vai passar bem, janta. O jantar novamente você come bem, uma densidade nutricional, nutrientes, aporte proteico, gordura boa, os vegetais. Novamente, após o jantar você dorme, descansa, né? E vai respeitar a sua fisiologia e vai passar a comer somente lá no outro dia quando você sentir fome. Isso é uma preservação natural da sua fisiologia, onde você passa a comer somente quando você tem fome. E automaticamente esse jejum ele vai sendo feito. Então, quais são os benefícios do jejum? Então, ele ajuda no processo de emagrecimento, sim, no aumento à sensibilidade à insulina. Então, assim, você está sempre controlando, né, a sua insulina. E lembra que nós comentamos que aquilo que você come determina o próximo horário daquilo que você vai comer. É isso que você tem que ter em mente. Então, quanto mais você come nutrientes necessários para o seu corpo, mais abastecido do melhor combustível, de comida de verdade, vai ser um determinante da sua fome para o próximo horário. Então, assim, se você come constantemente, se você sente fome a todo momento, é porque a sua alimentação ela está deficiente. Por mais que você coma muito em quantidade, né? Em quantidade, você está comendo pouco em nutrientes, né? Porque o ideal mesmo é que você não sinta essa fome a cada tempo, né? Essa fome regular aí de 3, 4 horas, isso não é o recomendado. Mas é diferente, por isso é importante inicialmente passar por esse processo
de identificar o que é fome, o que é vontade de comer, mudar a densidade nutricional da dieta, né? E ter isso gradativo de modo que você tenha propriedade, né? Que você tenha conhecimento, que você tenha embasamento, que o teu corpo esteja adaptado para que você inicie fazendo esse processo de jejum intermitente, favorecendo esse processo do emagrecimento. E mais ainda, mais importante do que você fazer o jejum, é você abrir a janela alimentar que a gente coloca, né, com os alimentos corretos para que sejam ingeridos, porque de modo que você não ponha a perder todo esse período que você ficou em jejum. Se você simplesmente comer qualquer coisa, né, que vai estimular sua insulina, qualquer bobeira, guloseima, doces, alimentos ricos em carboidrato, você vai estar estimulando e perdendo toda a estratégia que você fisiologicamente ali já trabalhou, né? Então, o essencial é que você abra a janela alimentar com comida de verdade, né? E aí, nesse ciclo, você vai gerenciando, o seu corpo fisiologicamente já vai começar a gerenciar e trabalhar esse processo de controle de fome, né? Então, consequentemente, você vai emagrecer. E aí também, automaticamente, o seu corpo passa a fazer um detox natural, né? Então, assim, o seu corpo passa a trabalhar fisiologicamente e metabolicamente adequado. Então, você começa a melhorar os seus níveis de concentração, percepção, humor, o emagrecimento, que é uma consequência, regulação também, assim, do trânsito intestinal, vocês vão começando a melhorar, aumenta mais a sede, né? Porque daí você entra em cetose. O que é cetose? Cetose é quando o seu corpo passa a consumir não a energia do alimento, né, que você ingeriu, mas a energia que está depositada no seu corpo. Então, a gordurinha que está armazenada. Por isso que a gente começa a emagrecer, né? Porque daí não vai ser a energia da via alimentar, vai ser a energia da gordura acumulada. Então, isso é entrar em cetose. Isso favorece muito esse processo de emagrecimento, que é através também do jejum que vem potencializar essa questão da dieta de baixo carboidrato, né? Então, é fundamental que vocês aprendam primeiro a comer comida de verdade, abastecer a máquina com nutrientes, para posteriormente pensar em fazer o jejum, tá? Ai, Nutri, mas eu treino, eu posso fazer o jejum? Falaremos disso amanhã, no vídeo de amanhã, tá? Precisa ter muito cuidado e a gente vai estar orientando vocês em relação a isso também, porque a atividade física é essencial também para questões de gasto calórico, de regulação hormonal, de questões até para controlar um pouco essa ansiedade, né, gastar essa energia acumulada. Porém, a gente não deve negligenciar e pular etapas para não forçar o corpo e não ter problemas maiores. Mas amanhã a Nutri vem aqui e vai falar com vocês em relação à alimentação e atividade física. Ok? Obrigada, gente, e até amanhã.